Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham passado bem a semana. Teve um feriado aí que deu para descansar, né? Para relaxar um pouquinho. E hoje o nosso evangelho vai trazer uma mensagem muito bonita do Dr. Bezerra de Menezes, uma mensagem que eu acho que é especial, principalmente para esse momento que a gente está passando hoje, né? Infelizmente, devido à ambição humana, a gente está vendo pessoas e famílias sofrendo, né, por conta da guerra. Uma guerra que já não é nova, né? Uma guerra que já vem de muitos e muitos tempos atrás. Mas então que a gente possa fortalecer as nossas boas vibrações, os nossos pensamentos de amor pelo nosso planeta, né? Para que a gente coletivamente, através do nosso esforço individual e coletivo, possa construir um mundo melhor. Então, vamos iniciar, né, amiga? Vamos. Então, vamos lá, gente. Vamos fechar os nossos olhos, harmonizar os nossos pensamentos, pedir ao nosso mestre amigo que nos ajude nos estudos de hoje, permitir que essa luz desse amigo divino entre nos nossos corações, nos preencha por completo, afaste todas as nossas angústias, as nossas dores, nos preencha desse pleno amor que Ele sente por nós, que possamos também espalhar a paz e a esperança para toda a sociedade, para toda a população do nosso planeta Terra. Que os estudos de hoje nos afastem cada vez mais dos nossos vícios, das nossas imperfeições e que despertem em nós essa vontade de mudança interna tão precisa e tão necessária para cada um de nós. Que a espiritualidade amiga que nos orienta possa nos inspirar, nos acolher na noite de hoje e nos ajudar nesse estudo, para que seja maior o nosso aproveitamento. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso, são valores potenciais cuja significação desconhecemos. Igualmente, nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso cuja importância ninguém sabe. Essas imagens nos fazem reconhecer que sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante, no caminho inevitável da experiência. Bom, gente, eu achei muito legal essa mensagem do Albino Teixeira, porque aqui no Evangelho mesmo, né, Feira, a gente traz as questões espirituais e a gente tenta fazer comparações, né, com as questões da matéria, para a gente tornar isso um pouco mais palpável, essas comparações. E quando a gente coloca essa fé sem obras, a instrução sem proveito, quando a gente tem um ideal, mas a gente não trabalha esse ideal, esse entusiasmo, mas ele fica inerte, você só fica só no entusiasmo, mas você não pratica essa ação. E ele coloca aqui essa ação necessária de acertos e desacertos, ilusões e desilusões, tudo isso envolve ação. Então, para você ter um acerto, você precisa agir. Para você errar, você precisa ter feito alguma coisa também. Então, é importante, como ele fala assim, não basta a gente ter o conhecimento da doutrina, não basta a gente estudar, não basta a gente fazer oração se a gente não coloca nada disso em prática, não basta ler os livros se a gente não coloca em prática. A gente vai ser um livro que ninguém lê, aquela receita escondida, aquele carro sem uso, aquela enxada, como diz Emmanuel, que fica parada, enferrujada, porque a gente só fica só naquele potencial de emergir na ação, mas sem ação. Então, gente, quando a gente vai para a ação, a gente vai ter vezes que vai acertar, vai ter vezes que a gente vai errar, mas só não erra aquele que não faz nada, né? Então, que a gente possa, acima de tudo, agir, que a gente possa se superar nas nossas dificuldades
e tentar, mesmo entre acertos e erros, que a gente possa tentar e botar o conhecimento que a gente tem na nossa mão em prática. É isso. Amiga, foi perfeito, porque a mensagem que a gente traz hoje de Bezerra é uma mensagem que fala justamente sobre isso, né? Mas antes da gente começar a falar sobre essa mensagem que se chama Exemplificar o Amor e Persistir no Bem, é bom a gente falar um pouquinho sobre o Dr. Bezerra de Menezes, né, que compõe aqui o nosso cenário. A gente fica sempre muito feliz, né, de ter essa imagem aqui a nos iluminar durante o Evangelho, porque Dr. Bezerra de Menezes é muito conhecido no meio espírita e tem diversos fatos da vida dele que a gente poderia narrar aqui, que são coisas que fazem até a gente chorar de emoção, né? E essa mensagem de Bezerra, ela foi recebida recentemente, ela foi recebida pelo médium Alexandre Pereira, no dia do encerramento da reunião ordinária do Conselho Federativo Nacional, em 7 de novembro de 2021. E Bezerra de Menezes, gente, ele foi muito importante para o movimento espírita, né? Ele foi um missionário da unificação da nossa doutrina, né? Na vida privada dele, ele foi político, ele foi médico dos pobres, né? Assim ele ficou conhecido por todo o seu trabalho de amor com os irmãos enfermos. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira por 2 vezes e ele, apóstolo do Espiritismo, né? É e sempre será um discípulo de Jesus. Então, Bezerra, né, falando um pouquinho de antes dele entrar para o movimento espírita, ele sempre se preocupou em acolher o próximo, né, em fazer algo pelo próximo. Então, ele recebia na sua própria casa aqueles enfermos indigentes que ninguém queria se aproximar, né, ninguém queria chegar perto. Ele recebia, atendia esses enfermos gratuitamente e por isso que ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Inclusive, amiga, tem uma passagem que foi relatada até no filme dele, né, que é uma passagem da sua vida muito conhecida, que é quando ele atende, né, uma mãe e ele dá o anel dele de medicina, né, porque ela não tinha dinheiro para comprar os medicamentos, e aí ele dá o anel, né, e fala assim, nossa, né, mas o senhor vai dar esse anel, né, mas nada adianta, ele diz, né, que nada adiantaria para ele ter esse anel se ele não pudesse praticar aquilo que ele honrou, né, na sua profissão e como ser humano também, né, que é, né, um espírito espetacular. É uma grandeza de coração, né, que nos dias de hoje ainda assim é difícil da gente imaginar, né? E aí com a morte da sua primeira esposa, ele começou a se conectar um pouco mais com Deus, né, através da leitura da Bíblia. E aí nesse momento também ele recebeu uma versão traduzida para o português do Livro dos Espíritos. E aí ele começa a ler, numa viagem que ele estava fazendo de trem, ele começa a ler esse Livro dos Espíritos e ele percebe que aquela leitura para ele era muito natural e é como se ele já tivesse tido contato com aquilo, né? Para o espírito dele, aquilo não tinha nada de novo, né? Apesar de ser novo naquela experiência ali que ele estava vivendo aqui na reencarnação dele. Né, um conceito totalmente novo, mas para o espírito dele parecia tudo muito natural. E aí ele disse nessa entrevista que parecia que ele era espírita de nascença, né, que era o verbo que se usava, mas com certeza isso é resultado de muitas vidas anteriores, né, nas quais, e também da envergadura do espírito de Bezerra de Menezes, né, enfim. E ele recebeu também, para vocês terem noção, uma mensagem de Allan Kardec. Allan Kardec já desencarnado, né, através do médium Frederico Júnior, e essa mensagem ficou conhecida como Instruções de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil. E nessa mensagem Kardec conta da dificuldade, né, para quem não sabe, Ismael é aquele espírito a quem o próprio Jesus confiou o nosso Brasil, e ele teve bastante dificuldade de cumprir a sua missão, né, com as pessoas que aqui estavam na nossa pátria. Com as nossas falhas, as nossas imperfeições, nós desvirtuamos muitas vezes o caminho, né, mas a espiritualidade sempre agindo para nos corrigir, como até hoje faz, para corrigir os nossos anseios, né, as nossas buscas pelos tesouros errados, enfim. Mas Ismael nunca desistiu da gente e é importante a gente dizer que Bezerra de Menezes faz parte da corte de Ismael. Então, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos deixa isso muito claro, né? Ele traz uma mensagem de Ismael, né? Uma fala de Ismael para Bezerra de Menezes antes dele reencarnar. E essa mensagem diz assim: descerás as lutas terrestres
com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, ou seja, o nosso Brasil, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos à força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, que missão bela, né, que Bezerra de Menezes recebeu de Ismael. E já no plano espiritual, após cumprir, né, de uma forma muito bela a sua missão aqui na Terra, ele recebe, então, como se fala, uma tarefa numa esfera mais alta. Sim. Né? Então, Celina, um espírito também de luz, sobre essa nova tarefa em uma esfera mais alta, ele fica muito emocionado, ele se ajoelha, ele chora, mas ele suplica que ele possa permanecer aqui na Terra, perto dos irmãos que ele tanto ama. E essa parte é muito emocionante, né? Saber que ele ainda olha por nós e que ele está aqui com a gente. Então, Celina, né? Esse espírito, ela sobe às esferas mais altas também e vai conversar com Maria, mãe de Jesus, e apresenta para ela o pedido de Bezerra de Menezes, né? Que ele queria continuar, apesar de ter recebido uma nova missão, ele pedia, suplicava por continuar aqui na Terra perto de nós. E aí Maria responde que sim, que Bezerra ficasse no seu posto o tempo que ele quisesse e também sob as suas bênçãos. Então, a gente só tem a agradecer a esse Espírito, né, que está tão próximo de nós. Então, vamos começar com a mensagem, gente. Exemplificai o amor e persistir no bem. E a mensagem começa assim: filhas e filhos, que Jesus permaneça conosco. Em tempos remotos, os objetivos da vida humana eram diversos e dispersos, somente considerando as expectativas particularistas, inclusive dentre aqueles que praticavam as religiões. Veio Jesus, o farol de nossas vidas, e instituiu o rumo seguro, o alvo claro, a lei do amor. Então, Bezerra descreve aqui a vinda de Jesus, a chegada de Jesus aqui na Terra, como um marco. Mas não é um marco só como a gente fala, né, para a contagem do tempo, né, antes de Cristo e depois de Cristo, apesar de ter transformado realmente, né, o mundo. E é justamente por isso, né, a vinda de Cristo, ela é o ponto de inflexão da humanidade, né, porque ele mudou o rumo das gerações a partir da sua doutrina de amor e do seu exemplo vivo, né, porque Jesus ensinou a partir da sua vida, né, do seu caminhar e do seu exemplo. Como está no Evangelho de João, né, amiga? O verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Sim. Então, Jesus, ele dessa hierarquia espiritual do Cristo, né, era tamanha que ele veio como representante de Deus à Terra, né, junto ao rebanho, né, para passar essa mensagem, exemplificar com o Pai. E a comunhão dele com Deus era tamanha a ponto de ser confundido com o próprio Deus, né? Mas ele veio aqui exemplificando, né, como você disse, esse amor, né, e nos ensinando como fazer, então, essa conexão, essa comunhão com o Pai Maior. Sim, gente, e a lei do amor, ela substitui essa personalidade, né, e ela convida a união de todos os seres, né, ela apaga um pouco esse particularismo que Bezerra traz na mensagem dele, e aí transborda esse universalismo da graça divina. Porque Deus é um Deus de todos, né? É um Deus de amor e esse amor chega a todos, sem discriminação. A obra de Deus, ela não atende a interesses particulares, né? Muito pelo contrário. Deus é essa bondade infinita, distribuída por todos os multiversos para cada um de nós. E o seu amor, ele banha a todos, né? Sem exceção. Então, continuando o texto de Bezerra, gente, ele diz assim: desdobrados os séculos, tudo retorna. Fomos premidos pela incúria das mentes que mantinham os desejos egóicos, e irmãos eram levados à ignomínia. Em todos os lugares, a fé distorcida trazia o deslustre àqueles que eram vistos como possíveis perigos à religião profissionalizada.
Ou seja, a gente passou por momentos em que essa fé distorcida ela tentava abafar todos aqueles mensageiros que eram enviados pela providência divina para nos ensinar, para complementar as mensagens, né? E, inclusive, Jesus, o governador do nosso orbe, né? Ele também não foi compreendido. O mestre dos mestres não foi compreendido, foi julgado, né? E a mensagem que ele trouxe em exemplificação, muitas vezes ela foi distorcida, ela foi mal interpretada, às vezes foi ridicularizada, né, perante os poderosos. Tudo por conta do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Então, a gente vê que a sociedade ainda era muito repleta de vícios, muito repleta de imperfeições, e ainda somos, né? 2000 anos e tanto, né, depois, ainda temos os nossos vícios, as nossas imperfeições, ainda temos dificuldades para compreender essa mensagem. E aí, tudo que ameaçasse, né, a religião com base nessa fé distorcida, né, com base nos cultos exteriores, ao invés dessa mudança interna que a gente tanto precisa, ela era então afastada com firmeza, né? Mas o foco de toda religião ele deve ser sempre o amor. Isso é o mais importante que a gente deve ter em mente. E amar não é profissão, né? Tem muito mais de humanização, de doação, né, de conexão com Deus. E aí vem aquele ensinamento de Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, né? E dar de graça não significa apenas não receber dinheiro, né? Significa não receber benefícios, não receber poderes, não se sentir melhor, sim, não querer presentes, não querer elogios pelo que você faz, né? Um talento que a providência divina te entregou para que você possa ajudar o próximo, né? E dai de graça o que de graça recebeste. E o mal que a gente faz aqui na Terra, pela nossa imprudência, ele deixa em nós, no nosso perispírito, né, para sempre, uma mancha moral que a gente vai custar para fazer essa limpeza do nosso espírito pelos erros que a gente cometeu. Então, é muito, muito importante que a gente faça essa reflexão para que a gente possa cada vez mais transformar o nosso agir no bem, né, transformar o nosso agir a partir dos ensinamentos de Cristo. E aí, quando a gente parte para o mundo espiritual, essa manchinha moral que eu falei que fica em nós, ela ela vai nos causar sofrimento. Por quê? Porque alguém vai nos punir, alguém vai provocar essa vingança em nós? Não, mas a nossa consciência vai nos cobrar. Né? E a gente vê relatos aí em livros espíritas, diversos livros espíritas que trazem relatos de irmãos que sofreram, passaram por essa dor, né, pelo que fizeram, que poderiam ter feito de uma outra forma, que poderiam ter agido melhor e no bem, alinhados com o evangelho de amor de Cristo, mas assim não o fizeram e no plano espiritual a consciência cobrou, né, essa postura que eles deveriam ter tido. Com certeza, Fê. E só uma coisa que eu queria comentar, só porque às vezes as pessoas podem até interpretar elogio, você receber as coisas, o carinho das pessoas, é certo, tá? Mas assim, o quanto que isso mexe com o seu ego. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado, né? Para que isso realmente, porque se você recebe um elogio e tá tudo bem, você tá desprendido desse sentimento, agora exatamente, se isso enche aquela chama, né, da vaidade, faz esperando, né? Ou se você faz um ato esperando por isso, reconhecimento, tudo, aí é esse que está o equívoco, tá? E tem uma questão também, quando falou assim da mensagem com relação à religião, aí eu queria trazer Emmanuel, porque Emmanuel fala que a religião ela devia de ser compreendida como sentido divino para clarear o caminho da alma, auxiliando nesse processo evolutivo, né, Fer? Então, assim, toda religião, ela tem essa finalidade, realmente esse propósito. Mas é importante a gente entender que a religião é feita de pessoas e pessoas são falhas. Porque às vezes a gente escuta isso, que uma pessoa fala assim, eu acredito em Deus, mas eu não vou em nenhum lugar porque tá tudo errado e não quero seguir nada. Mas às vezes é importante entender que nós estamos num progresso também de evolução e a gente vai encontrar isso em Centro Espírita, na Igreja Católica, no Budismo, na Igreja Evangélica, em todos os locais com pessoas bem intencionadas, mas que são falhas, né? Sim. Com seres humanos imperfeitos, mas que na coletividade a gente vai, o objetivo é a gente auxiliar nesse processo da iluminação, da autoiluminação. Objetivo. Com certeza, amiga. E seguindo aqui, então, na mensagem de Bezerra, a gente tem esse trecho.
seguindo os dias, uma flor vicinal do Evangelho, em sua mais pura expressão, nasce no jardim do Senhor, o Espiritismo. Com seu contexto libertador, ofereceu-nos a condição de rever conceitos e aparar as arestas, dentro de uma proposta moral de trazer de volta os ensinos de Cristo. Então, Bezerra coloca aqui o Espiritismo, ou seja, o Espiritismo ele está no Evangelho, né? Ele segue o Evangelho e ele é alimentado constantemente pelo Evangelho de amor que Jesus nos apresenta, né? E não poderia ser diferente, porque o Espiritismo é a doutrina prometida por Jesus, né? É o Consolador prometido. Então, ele tem que estar realmente alinhado com esses preceitos. E quando Jesus nos fala sobre o Consolador prometido, ele está, então, a anunciar essa doutrina para o mundo, uma doutrina que é capaz, como tantas outras também, porque não é exclusivista, isso não é exclusivo do Espiritismo, mas é capaz de nos reaproximar de Deus, porque no momento em que você coloca a nossa reforma íntima, né, como um caminho a seguir, certamente isso vai nos aproximar do Pai, desse Pai bondoso, desse Pai amoroso, né, que espera isso da gente. E após tanto distanciamento, né, gente? Porque a gente muitas vezes aí tropeçou pelo caminho, como eu disse, já interpretou mal a mensagem de Cristo, né? A gente se afastou um pouquinho do Pai. Então é a nossa hora de recompor, né, toda a nossa força interna, trabalhar no bem para a gente conseguir então se reaproximar do Pai. E essa doutrina ela nos traz informações preciosas do que nós somos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos, né? Responde muitas perguntas que até hoje tinham ficado esquecidas, né, que ninguém conseguiu responder. E nesse percurso a gente aprende a importância dessa vida em parceria com Cristo, dessa vida alinhada com seu Evangelho e com seus valores morais. E Bezerra continua: torturaram-se as mentes que queriam abraçar essa proposta, mas ainda estavam aneladas aos conceitos ortodoxos e presas em paradigmas, cuja importância das coisas somente poderia fazer valorizar os bens da matéria. Lutas internas se intensificaram e caminhamos na implantação dessa doutrina de luz. Novos tempos se apresentam e, reunidos novamente com o intuito de agregar o que dispersamos, somos convocados à gleba humana para semear a pureza do Evangelho como caminho de salvação. Então, aqui eles nos falam novamente da dificuldade de compreensão que nós temos, né? Justamente, nós temos ideais e ensinamentos e conceitos cristalizados em nós, né? Dessa nossa vasta experiência, né? Ao longo... Não é de uma vida, não a é gente de uma traz vida. vícios de várias. E isso vai se cristalizando em nós e é realmente difícil você se desvencilhar, né, de algumas ideias que já estão, então, fixadas na sua mente, né? Essa luta interna que nós traçamos diariamente com essas ideias cristalizadas nos faz também ter dificuldade, e por isso que ele fala em luta interna, em compreender as lições da doutrina espírita que ele coloca aqui como flor vicinal do Evangelho do Senhor, né? Quem não sentiu ainda dentro de si essas dúvidas, né, esses questionamentos, quando você tem contato numa primeira vez com algo que é novo para você, né? Porque quando a gente está aqui nesse corpo físico, a gente acaba tendo uma visão limitada das coisas, né? A gente tem o véu, né, do esquecimento, né, que é colocado na gente para a gente não se recordar das vidas passadas. Então, realmente, é um processo, né? Essa reaproximação com as coisas do mundo espiritual, que muitas vezes a gente já conhece, é um processo, ele não acontece assim de uma forma muito fácil, né, e muito leve. E só uma coisa, Fezinha, né, que às vezes as pessoas, algumas pessoas se questionam, né, sobre isso, né, sobre esse véu de esquecimento, que a pessoa ela quer futucar ali porque ela quer saber o que ela foi, né. E os espíritos, o que eles falam? Assim, se você foi uma pessoa muito boa, né, para a gente só trazer essa reflexão e às vezes aquietar isso, né, quando a pessoa tem muita curiosidade. Se você for uma pessoa muito boa, será que isso não ia te envaidecer nessa vida? Ou se você fez uma coisa muito ruim para alguém que você ama, isso não ia te consumir de culpa, né? Então, assim, às vezes algumas pessoas elas têm essa curiosidade de saber, mas se a gente esqueceu, gente, alguns fatos, ele tem um propósito. Para a gente seguir em frente, o dia de ontem a gente não dá para voltar e refazer. Sim. Aí, mas no nosso íntimo, se a gente olhar intimamente, a gente consegue saber as tendências que a gente traz, né? Mas assim, a nossa vida é essa página que a gente vai escrever. Sim. Então, que a gente possa fazer bom uso dela. Sim.
E em relação a essas ideias cristalizadas, né, que ficam em nós, Kardec, ele dizia aos críticos do espiritismo que quando você começa a estudar um fato novo, você precisa se desvencilhar daquele conhecimento antigo, né? Porque se aquele fato novo não tem tangência com nenhum fato que você já conhece, você não pode julgar a partir do seu conhecimento, né? Você tem que se livrar um pouco dessas ideias consolidadas na sua mente para poder olhar aquilo com uma maior pureza. E isso serve também para a gente acerca das coisas espirituais, né? É preciso a gente não fazer uso um pouco daqueles pensamentos cristalizados para que a gente possa compreender melhor, para que esse entendimento seja realmente puro, né? E aí por isso que Jesus dizia, quem tem olhos de ver, ouvidos de ouvir, né? Quem tiver esse encontro real com a doutrina que abraça, seja o espiritismo, né? Seja uma outra doutrina, vai perceber a importância dela para a humanidade, né? E vai querer disseminar, então, esses conhecimentos com os quais teve conceito, né? Hoje a gente tem diversas pessoas atuando justamente na disseminação, né, desse mundo espiritual, desses conceitos que a doutrina espírita nos traz. A gente costuma dizer que agora nós estamos no tempo do entendimento, e verdadeiramente é isso, porque as grandes revelações elas vão acontecendo de acordo com a nossa capacidade de compreensão, né? Então, é a hora da gente conseguir, talvez, agregar tudo aquilo que a gente dispersou através das nossas incompreensões e dos nossos erros. E o texto segue. Ideologias que foram sendo formadas em vossas diversas experiências na Terra aparecem volumosas em vossos posicionamentos e não conseguis entender que elas não podem conflitar com a base do pensamento filosófico religioso que abraçais. A incoerência poderá destituir os ideais nobres que acarretais. Isso é tão importante da gente refletir nos dias de hoje, né? Quer dizer, como que a gente pode se dizer discípulos do Senhor se a gente ainda guarda em nós resquícios de violência, né? Imperfeições que são básicas e que a gente deveria já ter tratado. Um pouco disso, esses pensamentos cristalizados, eles precisam ser tocados pela doçura da doutrina que a gente abraça, né? Pela doçura do Evangelho de Cristo. E só isso vai ser capaz de dissolver, a partir do amor, essas ideias que nos prendem ainda a esses vícios humanos, né? A esses tesouros mundanos que a gente ainda tanto busca. Então, o nosso pensar e o nosso falar, ele não pode de forma alguma conflitar com o nosso agir. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo, né? Inclusive, nós que estamos aqui explanando o Evangelho, muitas vezes a gente vê que o que a gente fala, que muitas vezes quando a gente vai praticar no dia a dia, a gente ainda tropeça e erra, né? Então, que a gente possa se fortalecer para fazer com que isso não aconteça, né? E que a gente caminhe de mãos dadas com Jesus verdadeiramente, sem segurar armas, né? E aqui eu me refiro a armas do ódio, armas da vingança, da discriminação, né? Porque a gente ainda caminha cheio de armas e fala que está caminhando ao lado de Jesus. Será que a gente está mesmo? Vamos nos destituir dessas armas que a gente ainda carrega dentro de nós. Sim. Essa questão da agressividade, né? Então, assim, você é cristão quando você está dentro daquele templo religioso, né? Quando você vai na igreja, quando você vai no centro, aí você é cristão. Mas dali, às vezes, no seio de casa, no seio doméstico, tem muita aspereza, muita rispidez, muita violência que você falou. Sim. E não é só a violência física, né? Porque a gente tem vários tipos de violência, né? A nossa sociedade aceita um certo tipo de violência ainda. Então, que a gente possa trazer essa reflexão. Às vezes a pessoa ela, né, faz, enfim, né, redes sociais, fala assim, dia de servir ao Senhor. Gente, dia de servir ao Senhor é todos os dias. Todo dia, todo momento, todo dia, todo momento, a cada hora. Né? Não adianta você servir o Senhor, você ir lá e brigar com o outro. Né? Porque o servir, ele é diário, ele é a todo momento. Né? Então, que a gente possa, da importância da gente realmente se fortalecer para reconhecer esses atos, para reconhecer a nossa violência, e para a gente ser verdadeiramente discípulo. Como diz a Joana de Ângeles, né, ela fala assim, a gente não consegue, você vai amar alguém, mas você não consegue amar alguém na escuridão, você só consegue amar alguém quando você está na luz, né? E quando a gente está, às vezes, envolvido, né, fala assim, mas o fulano está me agredindo, o fulano está me cutucando, é muito difícil amar aquele irmão. Gente, você não vai amar aquela pessoa para sentar no teu colo, chamar para sua casa tomar um café.
mas você vai trabalhar, às vezes, essa revolta de não desejar o mal, de você querer que aquela pessoa, né, receba essa iluminação. Então, você não consegue fazer pelo outro, mas a gente consegue fazer por nós mesmos. Sim. E olha que convite lindo que Bezerra nos faz, né? Exemplificai o amor e persistir o bem, que é o título da mensagem, né? Então, aqui ele nos convida a fazer do amor a nossa bandeira, né? Mas que a gente não deixe essa bandeira hasteada onde o nosso coração não possa estar, né? Mas que a gente carregue essa bandeira do amor com a gente em todos os nossos passos, em todas as nossas ações, que o amor esteja presente, para que isso seja realmente verdadeiro, né? Porque esse amor ao qual Bezerra nos convida e a qual Jesus nos convida sempre, ele não pode ser apenas uma vitrine, né? Ele precisa ser ação e precisa estar dentro de nós também. E essa bandeira que a gente ergue, né, que a gente hasteia do amor, quando você falou, né, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, a gente só vai continuar sendo coração do mundo, pátria do Evangelho, se a gente manter esse amor. Porque a espiritualidade, gente, ela trabalha com plano A, B, C, D, E, F. Se a gente não faz nessa causa do amor, essa bandeira é levada para outro lugar, né? Então, que a gente possa honrar esse nome, né? Que a gente possa honrar aí, sendo filhos de Ismael, né? O plano da espiritualidade não falha. Ele não falha, né, amigo? Quem falha somos nós. Quem falha somos nós, exatamente. E aí a mensagem continua. Espíritas, filhos do coração, nestes dias em que se reuniu o Conselho Federativo Nacional, foi possível ver que é viável a vivência da serenidade, da harmonia e do amor. Carregavam nas vossas palavras e pensamentos intenções para nós que eram estrelas luminosas na comum. Levai em todas as ações do movimento espírita que se desdobrarem este estado de coisas. Ponhais na presença da dúvida ou da discórdia atitudes de paz e conciliação. Então, aqui é um alerta e até chega a ser um puxãozinho de orelha para a gente, né? Ou seja, façam o que vocês estão pregando, façam o que vocês estão falando. Não joguem essas palavras ao vento, né? É preciso que a gente construa realmente aquilo que a gente está trazendo para os nossos irmãos. Então, ele diz, levem essa paz que vocês estão tendo hoje aqui, nessa reunião entre irmãos, entre pessoas queridas, levem para além desse cenáculo, para além desse templo, para além desse centro, para além dessa igreja, para além desse terreiro e assim por diante, né? Que a gente não fique, como a Fezinha falou, fazendo bem e emitindo bondade e amor apenas entre quatro paredes de um templo sagrado, né? Que a gente leve isso para o nosso templo mental, né? Porque é isso que verdadeiramente importa. Então, vamos viver aquilo que a gente prega todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. Que é a caridade, né, amiga? Que é a caridade, ela é o pilar do centro espírita, né, por exemplo. E a casa espírita, ela não se sustenta, espiritualmente falando, se ela não tiver obras de caridade, né? E eu me lembro que se a caridade não for esse carro-chefe, né? Sim. O próprio Bezerra de Menezes, ele falou num encerramento dos conselhos das federativas, anos atrás, através do médium Divaldo Franco, e ele falou que centro espírita não é uma empresa, centro espírita é casa de caridade, né? Então, isso vale para todas as instituições religiosas, né? Então, não é só a questão material, mas o que mantém esses templos em pé, o carro-chefe é a caridade. Se a gente desandar na caridade, aí a gente começa a desandar em tudo que é coisa. E aí, fazendo um parênteses aqui, eu deixo o nosso abraço, né, a todos esses irmãos que trabalham aqui na Casa da Caridade Inácio Daniel e também em todas as outras casas de caridade espalhadas, que exemplifica o amor, né, o amor que Jesus nos ensinou. E aí o texto continua. Jesus, que sempre esteve à frente das tarefas que são realizadas, assim como da caminhada planetária, afasta a sombra geral, na certeza de que façais a vossa parte. Dos discípulos, em torno dos 7 dezenas, conforme a narrativa evangélica, escolheu o Senhor os apóstolos. A decisão de aceitar sempre esteve com os convocados. Deixai que os vossos corações fiquem com a resposta do sim e segui com Jesus. O mundo, mergulhado em recente desdita, está necessitado de corações que repliquem as atitudes preconizadas no Evangelho. Nossa parte é muito linda, né, gente? Então, nós fomos escolhidos
a seguir com Jesus. Todos nós que estamos aqui reunidos, todos os domingos falando sobre as palavras de Jesus, nós fomos convidados a seguir com Ele. Façamos a nossa parte, né, amiga? Sim. Aceitemos esse convite, mas aceitemos esse convite de coração, aceitemos esse convite com todas as nossas forças, né? Que esse sim vibrante dos apóstolos, ele também vibre em nós, né? Para que a gente possa realmente seguir com Cristo. Então, vamos divulgar o Evangelho, né? Em nossos atos, principalmente, não só nas palavras, né? Porque é muito fácil vir aqui na frente da câmera falar para vocês sobre o Evangelho e amanhã seguir a vida como se nada fosse mudar, né? Como se não fosse importante essa mudança. Mas é muito importante. A gente tropeça, a gente vai capengando, mas a gente vai tentando mudar. Então, que todos nós tenhamos... Poeira aqui. Sai de mim essa poeira, né? Quando você cai, bate a poeira, levanta e vai de novo. Sim, e a base do Evangelho, todos nós sabemos, é o verbo amar. Sim. Né? E esse verbo amar nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e com todo o nosso coração, e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, nesses mandamentos, a gente compreende Deus como Pai, e compreende o próximo como coração, a gente acaba falando a mesma linguagem da união, da fraternidade, da solidariedade e do amor. Então, esse Evangelho de Jesus que a gente tenta entender e compreender a cada domingo é o roteiro certo que a gente precisa seguir, né, para essa nossa plenitude espiritual que todos nós aguardamos e que é o destino de todos, né? Muitas vezes a gente vai demorar um pouquinho mais, ou uns vão chegar mais rápido, outros um pouquinho mais devagar, mas todos nós chegaremos a essa plenitude espiritual. E aí a mensagem continua. Prenunciam para a humanidade grandes lutas e destes enfrentamentos crescerão todos, pelos aprendizados no bem e pela certeza de que as boas escolhas trazem a felicidade. O papel dos espiritistas é daquele que oferece de si a solução, em que o respeito e a fraternidade nunca faltem. Então, mais uma vez aqui a gente vê a questão das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, sendo colocados como uma oportunidade de crescimento íntimo, né? De aprimoramento. É assim, a gente vai passar, vai sofrer, mas vai superar e isso vai nos tornar mais fortes, né? Então, desses enfrentamentos crescerão todos. E que nós nos apoiemos mutuamente. A gente não está aqui para viver isolados em uma ilha, né? Nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Nós só, inclusive, crescemos quando estamos juntos, quando aprendemos juntos e quando nos damos as mãos. Então, sejamos verdadeiramente irmãos. Né? E aquele que se declara seguidor de Cristo, mas que falha na convivência com seu irmão, ele vai ser convidado a retornar essa lição muitas e muitas vezes, até que ele compreenda realmente esse espírito de fraternidade, né? Essa grande família universal que somos. Que a fraternidade nunca nos falte, né, amiga? Por isso que a gente fala, né, com a Joana, né, que fala pra gente, né, que a gente, na verdade, é aprendiz de espírita, né? Então, a gente ainda está no nível de aprendiz ainda, nem para se denominar. Porque justamente nos falta esse olhar fraterno, né, com as imperfeições do nosso próximo, quando a gente fala de indulgência. No Evangelho, né, quando a gente fala que a gente é muito com os erros do outro, mas a gente é muito indulgente com os nossos erros, né, com as nossas falhas. Então, a gente precisa ser duro com as nossas falhas também, para que a gente possa superar e ser mais indulgente com o próximo, de fato. Sim. Gente, já está chegando ao finalzinho, tá? Vamos ter paciência, mas já está chegando. O texto continua então, conviver amando, amar convivendo. E liberdade consciente, tudo na certeza de que a proposta do Espiritismo em vossas mãos é remédio para os males da humanidade, começando por cada um de vós. Ninguém obra no outro com ferramentas que não tem nas mãos. Sim. Então, olha a importância, né, desse nosso exercício diário de tentar superar os nossos vícios, as nossas imperfeições, né, e fazer essa renovação de nós mesmos mesmo, né? Uma renovação que é toda fundamentada nos ensinamentos de Cristo, né? E Jesus, ele nos convida a perceber a trave em nossos olhos primeiro, né, para depois que a gente possa tirar então o cisco no olho do irmão.
né? A gente precisa ter o reino de Deus dentro de nós para que a gente possa, então, falar dele com propriedade para os nossos irmãos. E aqui, gente, a mensagem ela sempre cita o espiritismo, espíritas, mas isso serve para todos. Bezerra de Menezes estava falando ali a um público, né, da Federação Espírita e das federativas, né? Então ele estava falando a um público espírita, mas a mensagem dos espíritos, né, da espiritualidade amiga, elas são direcionadas a todos os irmãos de todas as doutrinas, de todas as religiões, porque é uma mensagem de amor, uma mensagem de Cristo, né, uma mensagem que nos leva ao nosso melhor. Então essa mensagem ela é compartilhada para todos. Sim. Eu vou seguir na mensagem, tá, amiga? Tá, pode Instituições seguir. espíritas consolam, abrigam, esclarecem e não se esqueçam, são reflexos daqueles que ali militam. Gente, isso é para nós, né, que estamos trabalhando em um centro, em uma casa, em uma igreja, em um templo, enfim. A instituição religiosa ela é o reflexo do que nós somos. Nossa responsabilidade. Nós devemos ser aqueles que acolhem, aqueles que abraçam, aqueles que não fecham portas para ninguém, aqueles que não discriminam, né? E aqueles que fazem e exercem as suas atividades por amor, por nada mais, né? Somente por amor. Então, o que vem de mim vai impactar no outro, vai impactar no ambiente em que eu estou, vai impactar na instituição da qual eu faço parte. Então, essa é a minha responsabilidade e que a gente consiga cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Você quer continuar a mensagem, amiga? Pode ser. Transformações incessantes se fazem no mundo. Avanços científicos e tecnológicos se implantam, sociedades estertoram em aflições e nada está perdido. O grande plano do Criador rege tudo o que há. Não deixeis que se sintam órfãos os filhos da terra. Ou seja, aqui ele está, né, falando para que a gente estenda a mão sempre aos nossos irmãos, né? Aqueles irmãos que muitas vezes ainda não estão compreendendo com clareza a mensagem que está sendo passada. Então, se nós tivermos a capacidade de compreender, que nós também possamos ensinar e possamos compartilhar esse ensinamento com os nossos irmãos, né? E outra parte da mensagem nos diz que nós não estamos à deriva. Sim. Né? Os grandes acontecimentos de agora, eles fazem parte de um plano da espiritualidade, de um plano do governador do nosso orbe, de um plano de Jesus. Então, ele está sempre no comando. Né? Tudo que nos acontece não é por acaso. Jesus está no comando, está nos protegendo e está cuidando de nós. E a última parte, por tudo que apresentamos, os espíritos espíritas aqui reunidos, conclamados a todos a proposta de Jesus. Vem e segue-me, como está em Mateus, no capítulo 19, versículo 21. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe, que Deus da luz nos ilumine. Assim desejo o amigo humilíssimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz. É linda essa despedida de Bezerra em todas as mensagens que ele transmite, né? Então, gente, finalizando aqui o nosso evangelho, que nós conseguimos verdadeiramente seguir Jesus em todas as suas lições, né? E não apenas nas aparências, mas no nosso íntimo, né? No nosso núcleo familiar, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com aqueles colegas com os quais a gente convive, que a gente possa colocar esse entendimento em prática na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Porque não há, como a Fezinha falou, toda essa separação que a gente faz do tempo, né, e do nosso comportamento. Nós somos aquilo que somos. Somos o que né? somos. Então, se a gente se propõe a internalizar essa mensagem de Cristo, que seja por inteiro, que seja ao longo de toda a nossa existência. Né? E mais do que nunca, o mundo está precisando desse nosso caminhar com Jesus. Então, caminhemos juntos com Jesus e juntos sempre, né? Como uma grande família. Com certeza. É isso. Muito bom, amiga. Achei que foi ótima essa escolha da mensagem de Bezerra para esse momento, inclusive, né? Sim. Então, que a gente possa, então, aproveitar esse encerramento do Evangelho, trazer essas reflexões para a nossa vida e aproveitar nesse clima, então, né, que a gente está nessa vibração tão gostosa para fazer o nosso encerramento, né, mantendo os nossos pensamentos em conexão ao Pai Maior, com a espiritualidade amiga, né? Agradecendo a oportunidade dessa leitura, desse estudo de hoje, que possamos refletir com as palavras desse nosso irmão maior, esse exemplo, né, que nós temos do Dr. Bezerra, que
que nós possamos agir no nosso dia a dia, consciente das nossas ações, conscientes dos nossos atos, para que possamos nos equilibrar emocionalmente e progredir rumo ao Cristo, rumo ao nosso Pai Maior. Que a espiritualidade amiga possa emitir essas vibrações de amor a todo o planeta, a todos aqueles que se encontram em desequilíbrios, aqueles que estão doentes, aqueles que passam por necessidades físicas, que uma mão amiga possa chegar até esses irmãos e que possamos sempre acolher o nosso próximo em todas as situações. Que possamos ter uma boa semana e que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje, né? Da mensagem de Bezerra, que a gente tentou aqui explanar um pouquinho. Certamente ele faria isso muito melhor. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até domingo que vem. Até domingo que vem.